Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira e cofundadora da empresa Fascomex. Bom, pessoal, sejam aí muito bem-vindos a mais um webinário, então, bem prático, tá? Onde nós vamos falar de drawback e isenção. Já vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal. Enquanto isso, por favor, comentem aí de onde vocês estão falando, de onde vocês estão, nos assistindo, ok? Aproveitem aí e já comentem também se vocês já atuaram com drawback, né? Especialmente aí o drawback isenção, ok? Bom, então assim, nosso webinário hoje ele vai trazer aí dicas importantes, né, para os profissionais de comércio exterior. Vamos falar aí dos fluxos também, certo? E vamos lá. Então, importância aí do uso do drawback, tá? O drawback, então, é uma ferramenta assim, bastante importante, uma ferramenta poderosa para ajudar então, empresas a reduzir os seus custos, aumentar sua lucratividade. O drawback ele também incentiva as exportações, né? Melhora a eficiência produtiva dessa empresa e ajuda aí também na obtenção de vantagens competitivas no mercado global, certo? Essas empresas exportadoras, elas, para se diferenciar aí no mercado nacional, no mercado internacional, podem fazer uso aí do drawback, porque vão ter todas essas vantagens aí que eu acabei de mencionar, né? Aumentar a lucratividade, melhorar a eficiência produtiva, etc. Ok? E, em contrapartida, a gente precisa aí de bons profissionais na área do drawback, né? Vejo muitas empresas aí que procuram, às vezes, profissionais que saibam realmente atuar de uma forma prática no drawback, e há uma certa falta desse tipo de profissional. Então, fica também essa dica aí, né, para os profissionais de comércio exterior, que o drawback aí pode ser uma boa opção para você ter um diferencial aí no seu currículo, tá? E vamos lá. Pessoal, o que que é o drawback e isenção, né? Nosso foco hoje é um pouquinho mais no isenção. Então, aqui eu trago uma pequena definição, né? Uma explicação do que é esse drawback e isenção, então. Então, no caso do drawback e isenção, a gente trabalha com o passado, né? Você já adquiriu esses insumos no passado e esses insumos foram aplicados aí para você produzir a sua mercadoria, o seu produto a ser exportado, né? Então, isso já ocorreu, já está no passado. E você pode abrir um ato concessório de drawback com insumos, com documentos de até 2 anos de passado, tá? Então, estamos falando hoje, estou gravando esse webinário no dia 13 de junho de 2024. Então, se nós fôssemos registrar um drawback hoje, nós poderíamos utilizar, né, documentos de 2023, de 2022, né? De 12 de junho de 2022 até hoje, se nós registrássemos um ato concessório de drawback e isenção hoje, tá? Então, tudo aquilo que você exportou, tudo aquilo que você comprou, seja no mercado nacional ou no mercado internacional, você pode utilizar no drawback de ato de isenção, ok? E ele serve, então, para você repor esse estoque, adquirindo aí novos insumos nessa mesma quantidade, nesses mesmos valores que você adquiriu, tá? E nesse caso, você não precisa exportar, que está uma grande vantagem em relação ao drawback suspensão, né? O drawback isenção, você não tem a obrigatoriedade de exportar novamente, porque você já exportou no passado, tá? Então, essa é uma grande diferença. Você não tem esse compromisso de exportação neste momento, certo? Então, a gente costuma até dizer que é um pouquinho há menos risco no drawback isenção do que no drawback suspensão, porque você não tem esse compromisso futuro, né? Vai que aconteça algo no mercado, né? Como tivemos a pandemia, onde tivemos aí um, um caos mundial, né? Que atingiu todos os mercados, então, ou qualquer outra coisa, né? Não precisa ser uma pandemia, mas acontecendo aí algum problema com a empresa que costuma comprar de você, ou qualquer outra situação aí com os embarques, né? Você pode comprometer o teu drawback de suspensão, né? Já no drawback de isenção não temos esse problema, porque não temos esse compromisso
de exportação, já exportamos no passado, tá? E ali embaixo aqui do meu slide eu trago um pequeno fluxo, tá? Até acabo de notar aqui que está faltando ali um quadrinho na primeira posição ali. Não trata-se somente de importação, pode imaginar ali ao lado também compras no mercado nacional, porque você pode abrir um drawback isenção apenas com insumos nacionais, tá? Não precisa haver importações. Pode ser uma combinação, impor no mercado nacional ou só IMPO, ou só compras de insumos nacionais, tá? Então, assim, explicando o fluxo geral aqui, né? Você tem a importação ou compras no mercado interno com recolhimento dos tributos, aí depois você tem o seu processo produtivo, né? Produziu lá seu produto, fez o seu embarque, fez a sua exportação, sua NUI, averiguou a NUI, aconteceu todas as exportações, né? Seja uma só, seja um processo só, de um valor enorme, né? Ou N, né? Processos aqui, obviamente, tá? Então, depois disso lá, usando aí os 2 anos, você vai abrir um pedido de drawback, ou seja, um ato concessório de isenção, e sendo aprovado, né, esse ato concessório, você começa a poder importar novamente ou comprar no mercado nacional para repor o seu estoque, ok? E daí, nesse momento, você não vai pagar os tributos. Então, aqui está a grande vantagem, né? Aqui você tem um ganho financeiro, tá? Um ganho econômico aqui, onde você não vai precisar pagar IPI, PIS, COFINS, etc., tá? No caso, de importações, tá? Então, esse é uma explicação aí geral do drawback isenção. Falando um pouquinho das modalidades de drawback, nós temos 3 modalidades, né? Temos o isenção, o suspensão e o restituição, tá? Restituição não é muito utilizado, ele é de responsabilidade da Receita Federal, onde você solicitaria uma restituição dos valores pagos, né? Aqui não se há muitas notícias de que isso seja operacionalizado atualmente, tá? Mas isenção e suspensão são muito usuais, né? Porém, ainda há muitas empresas que poderiam fazer drawback, tanto uma modalidade como a outra, mas acabam não fazendo, muitas vezes por falta de conhecimento ou às vezes por falta de algum profissional que vá lá e incentive aquela indústria, aquela empresa a fazer esse tipo de operação, esse tipo de regime aduaneiro especial, tá? Bom, e falando um pouquinho dos tipos de drawback, tá? Dentro daquelas modalidades, nós temos os tipos, tá? E os tipos, eles são o tipo comum, o tipo intermediário e o tipo genérico, tá? Então, o mais usual é o comum, tá? Intermediário, você tem aí uma camada no meio, digamos assim, intermediária, né? De um fornecimento intermediário, tá? Tem uma empresa que vai fazer uma exportação indireta, por exemplo, tá? O produto final dessa empresa não é um produto que ele é exportado diretamente por ela, né? Mas ela fornece no mercado nacional para uma empresa que é exportadora. Aquele produto dela faz parte de um outro produto maior, digamos assim, que é exportado, né? Então, vamos pensar no setor automotivo, que é um setor que usa muito o drawback intermediário, né? Você tem lá uma empresa que faz eixos, por exemplo, de caminhões, de carros, e ela é, fornece para uma empresa montadora de automóveis, de caminhões, né? Então, essa empresa que monta os caminhões, né, é que faz a exportação, faz a dor, tá? Então, aqui temos a diferença. Já o comum, a mesma empresa beneficiária do ato, ela faz as compras e produz o seu produto final ali e exporta esse produto final. Então, esse é o comum. No genérico, existe a possibilidade de você utilizar NCMs genéricas, tá? Quando o valor é muito baixo dos seus insumos, principalmente, tá? Muitas peças, por exemplo, você pode utilizar uma NCM genérica, ou seja, 9999, tá? Existe uma regra específica para esse caso, tá? Então, no genérico, você não vai colocar as NCMs certinhas do seu produto, você vai colocar a genérica, mas depois você vai colocar a classificação correta
para acompanhamento, para gestão desse ato concessório, tá? Mas no momento da abertura do ato, você vai poder utilizar uma NCM genérica, tá? Vamos lá. Bom, aqui eu acabei já explicando ali, o drawback é comum, então, quando a empresa beneficiária do ato recebe, que recebe a suspensão ou isenção dos insumos, é a mesma fabricante exportadora, né? Porque o que eu acabei de explicar aqui só está nos slides aqui, tá? O intermediário, então, a gente tem um fabricante na operação ali, que é o fabricante intermediário, né? Ela vende seu produto para uma outra empresa, a qual posteriormente vai realizar a exportação. E genérico aí é nos casos que ela não é obrigada a discriminar, então, os insumos importados ou os adquiridos no mercado nacional, tá? E agora vamos no mais importante, vamos dizer, que é o processo aí de solicitação no Siscomex. Eu separei aqui algumas macro etapas para que você abra um ato concessório de isenção, tá? Então, o primeiro passo aí é você fazer um levantamento da relação de consumo. Vai pegar todos os insumos que aquela indústria adquire e vai também fazer um levantamento de todos os produtos que ela exporta, tá? Que ela produz e exporta. Ok? Então, aqui é um levantamento principal, né? Você precisa entender essa relação de consumo. Depois você tem a necessidade de levantar os documentos que comprovam essa aquisição. Então, primeiro você partiu ali para o produto em si, né? Aí depois você vai para um outro nível, que é a parte da documentação, de levantar todos os documentos, né? Todas as notas fiscais de aquisições no mercado nacional, desculpa, todas as documentações de importação, nesse caso as DIs, e todas as exportações, ou seja, todas as duas, tá? Terceiro passo, você vai fazer um cruzamento dessas informações, né? Vai cruzar aí as compras versus as exportações, a nível de documento. Depois, somente depois disso, que você vai criar esse ato concessório no sistema do governo, tá? Depois você vai fazer o lançamento desses documentos no ato concessório, dos documentos de aquisição. O sexto passo, você vai retificar as DUIs, né? A DUI, ela é comprovada através de uma retificação da DUI, tá? Aquela exportação, você vai pegar aquelas DUIs que entraram no ato de 2 anos de passado, vai retificá-las, colocando enquadramento, número do ato concessório, quantidade, valores vinculados, tá? Isso aqui, quando você trabalha com atos concessórios grandes, né, dá bastante trabalho aqui, porque muitas vezes você vai estar trabalhando com volumes grandes, tá? Então, esteja ciente disso, né? Esteja preparado para isso. Depois nós temos aqui o sétimo passo, que é enviar esse ato para registro, ou seja, lá dentro do sistema do governo, né? E o oitavo passo é aguardar o deferimento, né? Muitas vezes ele não vai deferir automaticamente, ele aguarda um tempo ali até que ele seja deferido, ou o governo vai responder para você através de exigências, né? Colocando em exigências. Algo que é muito comum, principalmente quando é um ato novo de um CNPJ que não costuma fazer muito drawback, existe a solicitação do laudo técnico, tá? Ele pode ser solicitado. Aí esse laudo técnico, ele é um laudo mais descritivo, principalmente, que explica quais que são as etapas ali de produção do teu produto exportado, tá? E vamos adiante. Aqui eu detalho cada um desses, desses pontos, tá, pessoal? Então, aqui o levantamento da relação de consumo. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo até que a gente usa dentro da Fascomex para o nosso sistema, né? Vocês sabem que a Fascomex é uma empresa de tecnologia para comércio exterior e nós temos um sistema de elaboração de ato concessório e isenção, tá? Esse modelo aqui é algo que a gente utiliza dentro da Fcomex, tá? Mas aqui eu trago ele muito mais para demonstrar para vocês como que seria essa relação de consumo, porque aqui a gente consegue visualizar isso, tá? Por exemplo, aqui a gente tem no nosso lado esquerdo, da coluna A até a J, aqui, até tá aqui
oculta algumas colunas que não são assim tão relevantes para o que eu vou explicar agora, tá? Então, aqui o que é mais importante entender é a relação de consumo. Então, aqui eu estou dizendo, aqui na coluna E, que para produzir um desse produto exportado, que é essa NCM aqui, ó, 85, 01, 10, 19, eu uso 0,37 deste insumo aqui, que é uma outra NCM, né? Tá? Então, essa é a relação de consumo que estamos dizendo aqui, certo? E veja que todas elas estão pautadas aqui por código. Se eu tenho um código de produto de exportação, eu vou ter um código de insumo, tá? Quando eu tenho um drawback isenção intermediário, aí eu tenho mais essa partezinha aqui, ó, que eu vou ter que saber essa relação de consumo também com o meu produto intermediário, né? É, Daí também existe o preenchimento dessas informações ali do produto intermediário, tá? Mas aqui eu só quero demonstrar aí para vocês essa relação de consumo que ela é necessária para você entender e você solicitar um ato concessório isenção, tá? Seja ele por um sistema como o da Fascomex, ou seja ele mesmo por dentro, diretamente no sistema do governo, tá? Bom, depois a gente tem aí o levantamento das informações, né? São aqui, peraí. É o levantamento dos documentos que comprovam aí as aquisições, tá? Estava aparecendo aqui para mim, só um pouquinho. Então, o próximo levantamento que você vai fazer é a dos documentos, saber, então, todos aí os documentos, né, que você tem nesse período de 2 anos. Aqui eu trago aqui para exemplificar, né, uma DI, então é através da DI, os documentos de produtos importados, tá? Uma coisa. Isso aí, tá? Então, aqui os documentos importados. No print de baixo aqui, eu trouxe aqui um print do nosso sistema aqui da Fascomex, tá? O sistema Epicomex. Dentro do sistema Epicomex, nós temos um extrator de dados do Fascomex. E você pode adquirir ele separadamente, só como um extrator de documentos, ou adquiri-lo o sistema de drawback em si, onde o extrator faz parte também, tá? Mas você pode também fazer diretamente no Syscomex, não necessariamente você precisa adquirir um extrator, tá? Se quiser fazer um drawback de extensão, você pode coletar essas informações até mesmo num sistema interno da empresa importadora, ela pode te passar aí os números das DNIs e os outros dados que você vai precisar para esse levantamento, que você vai precisar entender aí os valores, quantidades, né? Isso tudo a nível de itens, né? Não a nível de adições. Então, você precisa ter essas informações a nível de mercadoria que faz parte ali da DI, tá? Então, esse é um dos passos aí para você fazer o drawback e isenção. Outro levantamento que você precisa é em relação às exportações, você entender o quanto de exportações foram realizadas nesse período de 2 anos, tá? Aqui também eu trouxe um print aí do Syscomex Exportação, né, uma consulta da DUI. Então, você vai fazer essa consulta de todas as DUIs do período, que podem ser dezenas ou pode ser milhares, né, de exportações. E abaixo também trago um print aí do nosso extrator de DUIs do sistema Fascomex, tá? Sistema Fcomex da Fascomex, ok? E por fim aqui, por fim, em relação ao levantamento dos documentos que você precisa, caso você queira incluir compras no mercado nacional no seu ato concessório, né, incluir ou fazer, como eu falei antes, né, você também pode fazer um ato concessório somente com o mercado nacional, não precisa ter importações. Se quiser fazer só de mercado nacional, você pode, tá? Então aqui eu tenho um print da nota fiscal, né? Então, você também precisa desse levantamento. Quanto que eu tenho de compras nacionais, tá? Você pode fazer isso diretamente, através de sistemas internos da indústria, né? Da empresa, ou através do sistema aí Cefaz, né? Embora, às vezes, ele aparece com
uma limitação de dados, tá? E você pode fazer isso é, também através de um extrator de dados. É, aqui nós temos, dentro do sistema Ecomex, nós temos a possibilidade de você importar as notas, tá? Então, se você tiver os arquivos XML ou você tiver uma planilha com as notas fiscais, você pode fazer upload desses documentos para dentro do Ecomex, tá? Nós não temos um extrator de notas, tá? Mas você vai alimentar o sistema com as notas para que você consiga depois gerar o ato concessório e vincular essas notas fiscais, tá? E agora, o terceiro passo, que acho que é o mais difícil, né? Quem já fez aí também pode comentar, se também acha que aqui é o mais complicado. Mas aqui você vai ter o cruzamento dessas informações, né? Porque você precisa considerar diversas coisas, né? Você vai pegar todo o período de 2 anos de passado e você vai ter que analisar as datas, né? Então, você talvez faça isso no Excel, com o cruzamento das informações, mas, por exemplo, você precisa ter um controle das datas desses documentos. Primeiro o insumo tem que ter chegado para depois você exportar. E aí você também tem que levar em consideração aí o ciclo produtivo, né, do seu produto exportado. Depois que ele chegou na fábrica, quanto tempo ele leva para sair novamente da fábrica, né, para ele ser produzido. Ele leva um dia, ele leva 10 dias. Então, quando você vai cruzar os documentos também, vai ter que levar em consideração isso. E muito menos você não pode ter uma DUI com uma data e suas importações, suas compras no internacional ser datas posteriores à data exportada, né? Então, existe uma lógica nisso, tá? Porque você precisa comprovar a realidade, né? O que aconteceu nesses 2 anos passados, tá? Quanto ao CNPJ, ele pode ser o CNPJ raiz, tá? Então, ou seja, você pode utilizar para essa comprovação documentos aí de matriz filial, tá? Não precisa ser um CNPJ inteiro, pode-se levar em consideração aí o CNPJ raiz, tá? Depois, você vai levar, você vai fazer esse cruzamento das informações, obviamente levando em consideração a tua relação de consumo, né? Aquela primeira lá que nós falamos, né? Para que você vincule no seu ato concessório quantidades condizentes com a realidade, né? Tanto quantidades quanto valores, tá? Outra dica, né, que as quantidades são na unidade de medida estatística e não na comercializada. Sempre que a gente falar de drawback, é na unidade de medida estatística, e sempre que a gente falar de valores para drawback, sempre é o valor local de embarque, não o valor condição de venda, tá? Não importa se você vendeu CIF, VDP, etc., você vai sempre para drawback utilizar o valor condição de local de embarque, tá? O valor pode. Depois também, quando você está fazendo esse cruzamento dos seus documentos, você também precisa levar em consideração os regimes de tributação das DIs, tá? Então, lá no manual, existe um manual do próprio governo, um manual de drawback e isenção, tá? Posso deixar o link aqui na parte inferior para vocês. Mas, ou pode jogar no Google ali como manual de drawback e isenção, tá? Ele, lá na página 11, página 12 desse manual, fala lá, de uma forma bem descritiva, são quase 2 páginas lá, que citam quais as combinações de regimes de tributação que podem ser utilizadas no drawback, tá? Então, a tua DI de 2 anos passados, ela tem uma série, desculpa, uma série de regras ali em relação ao regime de tributação, tá? E isso pode impactar de você fazer esse levantamento na hora de transmitir teu ato para o governo, se isso não estiver correto, pode ser que tenha impacto lá, né? Então, se você fizer isso, por exemplo, no Excel e não levar em consideração, no momento que você estiver tentando transmitir o seu ato concessório, o próprio governo vai negar alguma DI por esse podendo ser um desses motivos, tá? Aqui tem aqui algumas regras, né? Não, a DI não pode, não estejam vinculados a outros atos concessórios, né?
possua o tipo de importador da DI como pessoa jurídica, não pode ser pessoa física, né? E tem a questão dos regimes de tributação, conforme o manual, como eu falei, tá? E, e a forma de fazer esse cruzamento, né, como eu já mencionei, ele pode ser manual, você pode fazer isso por planilhas, ou você pode fazer isso por sistemas, tá? Aqui no print abaixo eu trouxe um print aí do nosso quadro de consumo, onde você consegue visualizar aqui esse cruzamento das informações. Então, do nosso lado esquerdo aqui, a gente tem o produto exportado, do nosso lado direito nós temos os insumos. E aqui você consegue visualizar de uma forma clara quais os documentos que foram vinculados, tá? Isso você elaborando um ato acessório por dentro do sistema, tá? Então, você tem essa visão aqui, ok? E, além disso, dentro do sistema de Comex, você consegue fazer um levantamento do teu save, ou seja, do teu ganho, tá? Você consegue, que é algo importante também, se você for fazer um ato acessório todo manual, todo na parte, tudo por planilhas, é algo que você vai precisar analisar, algo fundamental, né? Todas aquelas DIs que você vinculou, todas aquelas notas fiscais do mercado nacional que você está vinculando no seu ato, qual o ganho que ele dá, né? Porque aqueles insumos, desculpa, aqueles tributos que você pagou, mais ou menos naquela média ali, é o que você vai isentar agora quando você comprar novamente para repor o seu estoque, tá? Uhum. Bom, e aí, falando já agora do quarto passo para a elaboração do ato, é você criar esse ato concessório lá dentro do sistema do governo, né? Então, ali aparece, né, o link, né, o link para acessar o sistema do governo, ali, a drawbackinvenção.edic.gov.br, tá? Você vai entrar lá no sistema do governo e vai clicar aqui em criar ato concessório e vai seguindo os passos ali, né? Vai preencher com essas informações, tá? E depois, até que já estou no próximo passo, que é o lançamento desses documentos. Então, aqui eu criei um ato concessório, que é um número fictício do meu ato, tá? Você vai começar a lançar os seus documentos, tá? E se você utiliza algum software, né? Você vai, por sorte, né? Ter os arquivos de integração, tá? Então, se a seu ato concessório aí vinculou 1000 deles, por exemplo, você vai ter um arquivo de lote, o qual você vai poder fazer um upload aqui desse arquivo para dentro do sistema do governo e o sistema vai receber no mesmo momento. Obviamente, o sistema do governo leva um tempo para processar as informações, mas ele vai aceitando aquelas DIs ali e os seus números aqui vão sendo alimentados aqui no seu ato concessório, tá? Por isso estou falando de criação de ato, tá? Está em elaboração, você está alimentando o ato concessório, criando o ato concessório, vinculando as DIs, tá? Ou você pode fazer isso de uma forma manual, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse próximo print, ele é uma forma de você adicionar manualmente. Você vai digitar ali o número da DI, vai clicar em buscar e vai aparecer as informações ali, você vai seguindo os passos e assim você vai inserindo uma DI de cada vez dentro do seu ato concessório, tá? Então, se for 1000, você vai colocando aqui, tá? Isso é uma forma manual, tá? Além disso, você tem a possibilidade também de incluir as notas fiscais. São nesses itens que eu estou mostrando aqui, tá, em vermelho, sendo que o da esquerda ali com sinalzinho de mais, você vai fazer isso manual. O do lado é para você adicionar em lote, então, da mesma maneira, se você tem algum sistema, seja o WebComex ou algum outro sistema de mercado ali, e esse software ele te fornece é, a possibilidade de criação do ato, então possivelmente ele vai gerar um arquivo de integração no formato aqui do sistema do governo aceita. E aí você vai fazer o upload desse arquivo aqui dentro, tá bem? Aqui também, nesse próximo print, eu trago aqui para exemplificar, né, a inclusão da nota fiscal. Então, aqui você tem que lançar todos esses dados. Se por acaso você não tem um software,
para a criação do ato, você não tem a possibilidade de fazer o upload ali, você vai ter que informar aqui o número da nota, o CNPJ do emissor, a NCM, colocar a descrição, o CNPJ do comprador, a data de emissão da nota, a quantidade vinculada para essa nota, o valor vinculado em reais, tá? Todos esses dados que você vai digitar manualmente. Então, se 2.000 notas fiscais entraram, você vai lançar uma por vez aqui cada uma dessas notas, tá? Lembrando que essa informação também é por item, né? Você pode ter um número de nota, mas o item 1 é NCMA, número 85, ou não sei o quê. Até o item 2 é a 86 alguma coisa, ela também entra no ato. Então, isso não é por nota, e sim por item de nota, tá bem? Vamos lá. Sexto passo é a retificação das duas. Então, depois que você já adicionou ali alguns insumos, é, algum ou todos os insumos no seu ato processório, você pode começar a fazer a retificação das duas, tá? Essa retificação ela não é a mesma retificação normal da DUI. Existe um passo a passo ali um pouquinho diferente, tá? E se você fizer isso por sistema, o seu sistema também tem um web service diferente no governo, tá? Existe um caminho para a retificação normal de DUI e outro para a retificação de DUI com fins aí de vinculação de drawback e isenção, tá? Se você for por tela, né, você vai ir lá no portal Sicomex, pedir para retificar do ir lá, acessar ali os passos, né, declaração única de importação, retificação, vai seguindo os passos lá. E aí, ao invés de entrar na DUI normalmente, você vai vir aqui, ó, nesses íconezinhos aqui, marcados aqui na tua direita, onde diz vincular DUI isenção, tá? E aí, com isso, vai abrir uma telinha, começa na parte mais inferior aqui, ok? Onde você vai clicar ali em vincular, tá? Você vai lançar os dados e clicar em vincular, tá? Aqui aparece a DUI aberta, que são os campos nos quais você precisa incluir os dados do teu ato concessório. Então, nada mais é do que colocar enquadramento de operação, né? E você não vai mudar, você não vai tirar o enquadramento que já existe lá. Por exemplo, essa aqui, até tem um exemplo aqui com o RECOF, tá? Ele está sendo incluído aqui também, drawback isenção, ok? Geralmente aqui tu vai ter um 80 mil numa exportação normal, tu vai deixar lá 80 mil, mas você vai incluir no segundo enquadramento, ou se já tiver um segundo, vai colocar no terceiro, né? Assim por diante. Mas você vai colocar aqui 81.101, 105, desculpa, e vai clicar nesse botão de adicionar drawback isenção e preencher esses dados aqui embaixo. Então, vai manter aqui o tipo do ato, se ele é comum, se ele é intermediário, que a gente viu antes, né? Você vai colocar o número do ato concessório aqui, CNPJ do beneficiário do ato, NCM, quantidade utilizada e o valor do MLE, né? Quantidade na unidade de estatística e o VMLE, né? O valor FOB, né? Com cobertura cambial. Então, esses são os dados para você solicitar a retificação da DUI, tá? Lembrando que essa retificação ela é uma solicitação de retificação, né? Então, ela vai ficar pendente, às vezes pode ficar por segundos, às vezes pode demorar um pouquinho mais, para que o governo diga se essa retificação está sendo aceita ou não, né? Pode ser que você colocou algum número errado aqui, um CNPJ errado, algo assim, e aí ele não vai aceitar, ou até mesmo valores. Então, no momento ali, ele vai negar aquela solicitação de retificação, tá? Ao mesmo tempo, ao momento que essas retificações de luz são aceitas, elas vão alimentando aquele ato isenção que você elaborou lá, tá? E aí lá vai aumentando o valor das exportações. Aqui eu trago só para exemplificar, tá? Dentro do sistema FCOMEX, da FASCOMEX, nós temos essa tela, onde você simplesmente vai clicar ali, vai seguir alguns passos, né? Que são dados no nosso treinamento, mas aqui você simplesmente vai colocar para transmitir essas luzes, tá? Sem muito necessidade aqui de muito trabalho. Você vai clicar num botão, essas retificações vão indo lá, então, se você tiver 1.000 luzes que entrar no ato, essas 1.000 luzes, com esse clique aí, você vai
essas luzes vão sendo retificadas. Obviamente, aquelas outras informações precisam estar corretamente, né? O sistema precisa ter sido alimentado com as informações corretas para que a gente consiga esse resultado, tá? Isso é fundamental, né? Que as informações estejam corretas desde lá o laudo técnico, tá? E depois nós temos aqui é, colocada todas as informações para dentro do sistema do drawback isenção do governo. Você vai, então, fazer um pré-diagnóstico e, estando tudo ok, você vai clicar em enviar para análise, para que o governo analise esse ato concessório, então. E aqui você pode ver que nós temos a situação do ato em elaboração neste momento. Você vai estar enviando para análise até que o governo defira esse ato concessório. Depois de deferido, você vai poder. Então, aqui, o passo 8, inclusive, né? Nós estamos aqui com o aguardando deferimento do ato concessório, tá? E isso você vai poder acompanhar aqui pelo histórico, né? Que tem a criação, que tem um print antigo aí, tá? Com data e horário de quando foi enviado para deferimento, tá? Se o governo colocar em exigência, esse status aqui vai mudar, e aqui no histórico você consegue verificar quais as informações que eles te retornaram. Ó, inclusive aqui eu tenho um print nessa próxima tela, né? Onde a gente consegue visualizar aqui, tá? Aqui já estava no histórico 32 de um vai e volta aqui de retificações, tá? De envio para análise, solicitação de documentos, tá? Isso aqui é bem chique também, é de 2014, só procurei um print antigo aí, de um ato concessório para poder mostrar para vocês, tá? Certo? E a resposta aí das exigências também são por dentro do próprio sistema, tá? Conforme mostrado aqui embaixo. Ok? Também tem, ó, aqui tem um exemplo aí de como o governo costuma mandar essas mensagens. Então, aqui pode ver que ele pede aqui, ó, o laudo deverá ser identificado assinado, etc. Tá? Então, ele pode solicitar aí documentos que comprovem aqueles dados que você colocou, né? Ele tem que entender aí e, estando tudo ok, esse ato concessório irá ser aprovado, tá? Não tem limite aqui também de quanto tempo e de quais documentos que o governo vai te pedir, né? E não tem, como não há um compromisso de exportação, né? Trabalhando com algo do passado ali, né? Não há um limite que você, esse ato concessório vai expirar, por exemplo, tá? Ele não vai expirar até que ele seja realmente deferido, tá? Depois de deferido, obviamente, aí você tem 2 anos novamente, né? Você tem um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, para você finalizar esse ato novamente, né? Ou seja, você reimportar, repor o seu estoque e aí mandar para baixo esse ato concessório de isenção, tá? Aqui falando um pouquinho de laudo técnico, o governo pode pedir, deixei um print aqui, né, da tela, mas vocês podem consultar isso no próprio site do governo, tem lá perguntas frequentes de drawback, e aqui você consegue visualizar quais são os requisitos aí quando o governo coloca em exigência e solicita um laudo técnico, né? E precisa ter, então precisa ter os produtos exportados, os produtos que são empregados na produção, ali são consumidos, né? A descrição sucinta do teu processo produtivo, uma descrição, então, né? Descrição, né? E se há aí resíduos ou subprodutos, né? Resíduos é quando, por exemplo, existe uma sobra daquele insumo, você usa uma chapa de aço para fazer o teu produto. Nessa chapa de aço, sobra e sobras ali, né? Essas sobras que você faz, ela é um resíduo, ele vai fora, ou ele é um subproduto? Aí você pega aquela sobra e faz um outro produto, né? Então, essa é uma informação também que precisa constar ali no laudo técnico, quando ele solicita, tá bem? Certo? E já, para finalizar, né, queria falar aqui do nosso sistema de drawback. Então, a Fasconex, ela tem um sistema de drawback tanto de gestão de atos concessórios, como de criação de atos concessórios, tá? Então, caso você queira
conhecer o sistema Econox da Fasconex, deixando um link aqui na parte inferior. Você clica ali, preenche as suas informações, que você vai receber aí um contato para receber uma demonstração do sistema Econox, tá? Então, te convido aí a entrar em contato conosco, beleza? E conhecer um pouquinho mais desse sistema. Eu tenho certeza que se você hoje faz todo esse procedimento através de planilhas, o sistema vai te auxiliar muito na criação desses atos processuais, tá? Certo? Tanto na criação como na gestão. Ok? Muito obrigado, pessoal. Agradeço aí pela audiência de vocês mais uma vez e até a próxima.